A paz do Senhor, meus queridos, que o Senhor Jesus possa estar abençoando a sua vida cada vez mais ainda com a bênção do maior milagre. Esse que vos fala, irmão Cícero José, para a glória de Deus, lhes trazendo mais uma reflexão de vida para as nossas vidas. Um aprendizado da palavra de Deus que nos leva muito além daquilo que nós imaginamos e pensamos. Eu fico observando a grandeza do Senhor nosso Deus e fico maravilhado com as bênçãos que o Senhor nos concede a cada dia. Fico observando o nosso respirar e da onde partiu a nossa respiração, um espírito de vida que nos traz o fôlego soprado pelo nosso Deus Criador. Olhando e analisando a criação divina, eu posso entender que o Senhor nosso Deus, Ele quando criava todas as coisas, versículo de número 26 do capítulo 1 do livro de Gênesis, o Senhor conversando entre a família espiritual, Pai, Filho e Espírito, porque o Senhor Jesus já estava lá, como três pessoas da Santíssima Trindade, estava o Senhor nosso Deus. Olhando e analisando a criação divina, ele disse: e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E daí partiu a generalização, onde o Senhor ele já arquitetava e projetava a criação do homem. Outrora nós podemos analisar que todas as coisas foram feitas com palavras. Simplesmente com palavras Deus disse: haja luz e houve luz. Simplesmente com uma palavra o Senhor disse, faça separação entre a luz e as trevas. E com palavras o Senhor denominou a luz dia e as trevas o Senhor denominou noite. Notoriamente eu vejo algo interessante nas nossas vidas foi quando o Senhor ele criou o homem. O homem foi criado do pó da terra e assim como o Senhor fez as coisas, os animais, as aves do céu, as bestas feras do campo, os peixes do mar, deveria também o Senhor ter projetado o homem feito da forma que ele fez as outras coisas. Mas o Senhor, ele aprimorando a decisão e a arquitetura do planejamento do homem, ele disse: eu não vou criar o homem com palavras, mas eu vou fazer o homem com as minhas próprias mãos. E assim fez conforme o Senhor ordenou. Ele criou o homem com as suas próprias mãos do pó da terra e soprou sobre ele o fôlego de vida, onde nós falamos a respeito da criação divina. Notoriamente o homem foi criado para adorar o Senhor, mas nós vamos ver que o homem no Jardim do Éden, cheios de regalias e de mordomia, como a gente sempre cita nos dias atuais, o homem achou pouco tudo aquilo que Deus tinha projetado para ele. Outrora nós vamos observar no capítulo 3 do livro de Gênesis, onde a Bíblia vai nos descrever que a serpente da antiguidade, Satanás, ele chegou até a mulher e disse: olha, Deus disse que vocês não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês não vão morrer, mas vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter conhecimento igual a Deus. Voltando e recapitulando, nós vamos observar que quando o Senhor Deus ele coloca o casal no jardim, Adão e Eva, nós vamos ver que Deus disse: olha, de tudo vocês podem comer, menos da árvore, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comer, certamente morrerás. Mas o Senhor, ele fala para Adão e Eva acerca disso, falando a respeito que haveria o pecado, porque aí constituía-se
o ato de desobediência ao Senhor. Notoriamente, vamos continuando a nossa história, nós vamos ver que eles obedeceram à voz da serpente e não à voz de Deus. A mulher comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e também deu ao seu esposo, ou seja, deu a Adão, e Adão também comeu do fruto e eles gostaram. Notoriamente, eles observaram para eles, olharam para eles e viram que eles estavam nus e se envergonharam um dos outros e cozeram ou colheram folhas e fizeram vestes para cobrir a nudez e assim se esconderam do Senhor nosso Deus. Vamos observar que ao cair da tarde o Senhor visitava eles todos os dias, eles tinham o privilégio de serem visitados pelo Senhor Criador, e quando o Senhor chega, ele não estava visível, não estava no jardim. E acabou que o Senhor chamou por Adão e Eva e eles estavam escondidos, ou pensando que estavam escondidos daquele que é onipotente, onipresente e tem um olhar sobrenatural sobre a vida de cada um. Ele pode nos enxergar por dentro e por fora, mesmo que nós não imaginamos e pensamos. Eu vejo a criatura que o Senhor fez, ele concedeu o direito de ser filho e o homem não quis obedecer ao seu pai. E por isso o homem foi destituído, foi separado da glória de Deus por conta que houve o ato de desobediência. O homem deixou de obedecer a Deus e o pecado veio sobre ele. Nós vamos observar que todavia, as Escrituras Sagradas vai nos comentar que o Senhor disse, olha, por causa que você pecou, você e a serpente serão inimigas. Ou, revestindo o caso, você será inimiga da serpente, a serpente será sua inimiga. E você, homem, você, Adão, você, varão, você agora vai comer do fruto do seu suor. Com gotas de suor você vai sofrer e vai ter que arar a terra, colher, limpar. E dela vai ter a sua produção de legumes para que você venha comer e se alimentar por causa do pecado. E para você, mulher, não acabou, você pecou também, você levou o pecado do homem. Por causa disso, quando você for dar à luz, vai sentir muita dor de parto e vai sentir terríveis dores por causa da sua desobediência. Notoriamente, o Senhor, mesmo assim, ele amou o homem e a mulher. Eu sei que ele criou com muito carinho e de dentro dele soprou o fôlego de vida e assim o ser vivente passou a ter a possibilidade de viver porque a sua vida estava dentro de Deus. Por isso que eu sempre digo, meus amados irmãos, nas minhas reflexões e mensagens bíblicas que eu falo para cada um de vocês, que é preciso, meus amados irmãos, ter o conhecimento da palavra de Deus para que nós possamos historiar de qualquer maneira para que outras pessoas venham ser alcançadas para a glória de Deus. Seguindo o rumo à nossa história, o Senhor ele amou o homem de uma tal maneira que ele viu que o pecado se multiplicava em meio à humanidade e Deus ele escolheu uma família para que viesse resgatar vidas. Durante 120 anos houve uma construção de uma arca, o nome do homem era Noé. E nós vamos ver que muitas pessoas não deram crédito à pregação de Noé e simplesmente a família de Noé e os animais que o Senhor ordenara que Noé pegasse e levasse junto com ele na arca foram salvos. E o grande dilúvio destruiu toda a terra, pois o Senhor fez chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. O Senhor também, por sua vez, ele determinara depois do dilúvio que não mais mandaria um dilúvio sobre a terra, conforme ele tinha mandado outrora, aonde destruiu toda a sua criação.
Mas nós vamos ver que o pecado do homem era tanto que cheirava mal às narinas de Deus, e o Senhor, via tudo aquilo, e o Senhor se entristeceu com o que o homem estava fazendo. Temos que ter muito cuidado, meus amados irmãos, para que nós não venhamos entristecer o Senhor nosso Deus. E nós podemos observar que mesmo assim, o Senhor Deus, ele demonstra o seu imenso valor. Voltando a recapitular lá no início, onde a gente estava meditando, nós vamos ver que o Senhor profetizara que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Esse se chamava Jesus Cristo, o Nazareno, o maravilhoso, o príncipe da paz, o conselheiro, aquilo que Isaías escreveu a respeito dele. Nós vamos observar que o tempo foi passando e o profeta messiânico, um dos profetas que mais profetizaram sobre Jesus, chegou o tempo das suas profecias. Isaías profetizou muitas vezes a respeito do Senhor, e uma das maiores profecias de Isaías é que ele vai dizer que o Senhor, ele veio, e nenhuma formosura nós víamos nele, e foi rejeitado pela humanidade. Na verdade, a parte da humanidade rejeitou o Senhor. Nós vamos ver lá em Isaías 61, onde o Senhor Deus, ele vai falar a Isaías que o Espírito do Senhor Deus estava sobre Jesus Cristo. Ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para levar boas novas, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a levar, a proclamar libertação aos cativos, ir a pôr em liberdade os algemados. É necessário entender que a palavra do Senhor, ela vem deixando claro que o Senhor Criador, o Senhor de toda a glória, Jesus Cristo, ele não é invasor de almas. Ele é aquele que cuida das almas, que faz notoriamente a cura e faz sarar. Ele tem algumas características que o ser humano deve entender, e uma das características do Senhor Criador é que o Senhor Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Intitulado Bom Pastor, vem o significado: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É necessário entender que esse pastor maravilhoso, Jesus Cristo, ele amou o mundo de uma maneira tal que ele resolveu dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. O interessante desse Deus maravilhoso é que o mesmo Jesus que deu a vida por nós na cruz, ele teve o poder de tomar a vida de volta. Ou seja, a morte não pode deter o meu Jesus. Então, meus queridos irmãos, nós devemos entender que Jesus é mais poderoso do que o que nós imaginamos. A Bíblia Sagrada vai nos escrever ainda que ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Mas mesmo assim, ele recebendo esse nome tão maravilhoso, sendo filho de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu o seu lugar de filho na terra, sendo prova de obediência para com toda a humanidade, para que nós pudéssemos observar que devemos ser imitadores dele. Paulo, ele vai nos alertar a respeito da imitação e vai trazer à nossa memória o seguinte: sendo os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Eu imagino que nós não merecíamos ter a salvação, mas o Senhor Deus, ele viu a necessidade de nós e viu a fragilidade de cada um dos seus vasos e resolveu mandar o seu Filho único para morrer na cruz do Calvário, nos dando a luz da salvação. Pois na própria Bíblia Sagrada vai estar escrito que o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor, declarando que ele é a luz da vida, ele também vai dar o sinônimo de você e eu como luz e sal da terra.
A Bíblia Sagrada também vai escrever: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Os montes, muitas pessoas não entendem, mas está acima daquilo que as pessoas possam imaginar, como alguém que está em lugar de destaque. Jesus Cristo é declarado como uma rocha eterna, e a Bíblia também descreve que os que estão firmados nele são como a rocha. Ou seja, o Senhor declara que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como em volta de Jerusalém estão os montes, assim também é o Senhor em volta do seu povo. Nós vamos ver que o Senhor Jesus ele é caracterizado como o leão da tribo de Judá. Esse leão é um leão protetor que protege as suas ovelhas. Olha só, na qualidade de pastor, ele é aquele que vai buscar a ovelha que está perdida. Ele tem a capacidade de deixar as 99 junto no curral, no aprisco, como você queira entender, e vai buscar aquela que está perdida. Na qualidade de leão, ele é aquele que protege a sua vida e a minha vida. Pedro vai nos descrever que ao nosso derredor está Satanás bramando, rugindo como um leão. Mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. Quando nós observamos a necessidade de busca, nós vamos se entregar ao Senhor, conforme Jeremias escreveu a respeito do clamor. E para que nós possamos obter aquilo que nós precisamos e necessitamos clamar ao Senhor, nós temos que estar bem com Deus. E para estar bem com Deus é necessário uma busca. Isaías vem nos trazendo a receita certa. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Tudo a ver de entender que quando a Bíblia traz o sinônimo de busca, nós vamos observar que haverá um tempo que já não terá mais a palavra de Deus impressa em papel para que nós podemos ler e observar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas é necessário, queridos irmãos, entender que há um quebra-cabeça para aqueles que querem entender a Bíblia. Moisés escrevendo o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés vai deixar claro em dizer: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em obedecer todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, virá sobre ti todas essas bênçãos. E o Senhor a seguir, ele vai falar sobre as bênçãos que viria. A Bíblia declara Moisés como um dos homens mais pacientes que houve na Bíblia. Teve paciência com o povo de Israel que estava no Egito e pelejou até o dia que o Senhor chegou e disse para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Só que com você é diferente. O livro de João está cheio de palavras abençoadas, onde Jesus Cristo vem ser o guia de todas as coisas. No capítulo de número 14, versículo de número 6, o Senhor vem revelando realmente aqui ele veio. Ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e para ir ao Pai ninguém vai se não for por Jesus Cristo. Nós vamos ver também que o nosso querido Mateus ele vai escrever a respeito que a perseverança é necessário para a nossa vida. Nós vamos entender que Mateus ele nos ensina a perdoar através do Evangelho, nos ensina a orar pelos que nos perseguem e a fazer segundo a vontade de Deus. E por aqui eu vou encerrar a minha reflexão dizendo uma coisa: você quer ter realmente o fortalecimento do Senhor? Busca Ele enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você venha ter uma manhã repleta de muitas bênçãos.
Continue conectado conosco, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para que você não venha perder nenhum vídeo em nome de Jesus.